Meus amigos, atenção, hein? Minas Gerais decretou hoje situação de emergência sanitária animal por causa da gripe aviária. A informação está publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado desta terça-feira. Ela é assinada pelo governador Romeu Zema do Novo. Está em El Salvador. A situação de emergência tem prazo de 90 dias. Indicadores do Ministério da Agricultura confirmam um caso confirmado em Matheus Lemes, na Grande BH. O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, deu mais detalhes da situação. Vamos ouvir. Minas Gerais decretou hoje estado de emergência em virtude da detecção de um caso de gripe aviária em um pássaro ornamental. Eu queria deixar claro duas coisas. Primeiro, que todas as ações necessárias para que a gente garanta que não haja contaminação das aves que estão para uso comercial está sendo tomada. Um trabalho de vigilância sanitária de altíssima qualidade, com emprego de todos os recursos financeiros e humanos necessários. Quero dizer ainda à população que não há nenhum risco no consumo de carne de aves ou de ovos. Não há risco de contágio humano a partir do consumo de carne ou de ovos. O risco existe para aqueles que convivem com as aves confinadas. Esse caso, eu volto a dizer, não chegou a nenhum dos grandes aviários do estado. Ele é um caso de ave ornamental. O contágio, portanto, aconteceu pela passagem de aves migratórias. É um risco que, infelizmente, acontece. E, repito, todas as providências estão sendo tomadas. A gente sabe que este é um momento que, para cidades que vivem da questão de exploração de aves e ovos, um momento difícil, complexo, mas nós estamos certos de que o INMA e de que toda a nossa estrutura, inclusive policial, estando à disposição das autoridades federais e estaduais, todos os riscos serão develados. É um momento de cautela e é por isso que eu repito, qualquer pessoa que encontre uma ave morta, não toque na ave. Chame a vigilância sanitária para que ela possa fazer o recolhimento e para que os exames possam ser processados. Casos como esse foram já detectados em outros estados do Brasil e nós não temos notícia de nenhuma situação, além daquela do Rio Grande do Sul, em que tenha havido contaminação de aves comerciais. Eu repito, então, todas as providências em Minas Gerais foram tomadas, todos os recursos físicos, estruturais e financeiros estão já à disposição das nossas autoridades sanitárias e não há qualquer risco no consumo de carne ou de ovos. Mas eu peço muito cuidado àqueles que vejam aves mortas para que, repito, contatem imediatamente a vigilância sanitária para verificação de qualquer risco. Bom, primeira coisa que quando o governador falou isso, o vice-governador, a gente estava vendo, tem um caso assim, eu falei, ok, beleza, mas a nota fala em casos. Ou seja, tem mais de uma ave com essa situação. Sobre o consumo de alimentos, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é você cozinhar bem o alimento, tá? Então não pode comer a carne crua, nem o ovo. Eu gosto daquela gemada, gema mole. Esquece isso da tua vida, amiguinho. Isso tá lá no passado. Bom cozimento, tá lá a recomendação. Tem que cozinhar bem o alimento, seja o ovo ou a carne de frango. Dito isso, o que acontece? Depois dessa história, né? É um caso, 2, 3, bom, a gente fez contato e já chegou a informação, né, do prefeito lá de Matheus Lemes, que é o doutor Renilton, que é o prefeito de Matheus Lemes. Ele gravou pra gente agora. Vamos ouvir agora direto de Matheus Lemes. Roda aí. Olá, pessoal. Sou o doutor Renilton, prefeito de Matheus Lemes, Minas Gerais. No dia 26 de maio, o município foi comunicado pelo Estado da ocorrência de 3 casos de gripe aviária no nosso município. Uma propriedade particular, 2 gansos e um cisne negro, no dia 16 de maio, foram encontrados mortos e encaminhados para exame, onde deu positivo. Todas as medidas sanitárias já estão sendo tomadas. Quero tranquilizar a população que não existe risco comunitário e novas informações passaremos em breve. Deus abençoe a todos. Bom, reforçando, eu tenho aqui um frango, um animal qualquer que apareceu morto aí na sua granja, né? Então, por favor, liga para a prefeitura e avisa, tô com um problema assim. É importante isso nesse momento, tá bom? Conto com a sua ajuda. Eu, pesquisando, estava vendo uma publicação da BBC falando sobre os estudos que acontecem no mundo em relação à gripe aviária, né? E a preocupação dos cientistas numa possível mutação do H5N1, né?
porque hoje você já vê isso no mundo inteiro, a presença da gripe aviária no mundo inteiro. Isso estava relacionado só a aves migratórias, hoje você já vê outro tipo de contaminação, né? Inclusive em mamíferos. Teve um caso de uma situação nos Estados Unidos no humano. Então é um estado de atenção. Aí o que eu fiz? Eu liguei para um médico infectologista, que é o Estevão Urbano. Ele esteve no comando do combate à Covid aqui em BH, gravou um áudio pra gente explicando se a situação aqui em Minas Gerais preocupa ou não. Acompanha comigo. Boa tarde, William. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. Não deixa de ser preocupante, né, esse isolamento, mesmo que sejam em aves exóticas do vírus da gripe aviária, porque é possível que outras aves, inclusive essas para consumo, também estejam infectadas. Então, é um momento importante para fazer uma pesquisa bem aprofundada e termos um diagnóstico mais completo do que acontece hoje em Minas Gerais. É importante relembrar, antes de mais nada, que mesmo que hajam aves contaminadas pelo vírus da gripe aviária, não há uma transmissão, seja pelo consumo da carne e de ovos, né? Agora, a grande preocupação de cada vez mais estarmos isolando esse vírus, sejam em vários tipos de aves, sejam até em mamíferos, é que quanto maior a multiplicação desse vírus, maior a chance de uma mutação que pode acontecer agora, no futuro, que transforme esse vírus num vírus geralmente restrito a aves, com pouca capacidade de transmissão para humanos e interhumanos, num vírus com maior capacidade de transmissão e com adoecimento mais severo, né? Então é importante estarmos monitorando constantemente a evolução desse vírus, a sua transmissão, porque um problema menor hoje pode se tornar uma pandemia no futuro, né? E então é de bom tom que essas pesquisas sejam feitas de forma preventiva, a identificação precoce, o isolamento dessas aves para, repito, não permitirmos que essas mutações que estão relacionadas à capacidade de multiplicação do vírus, ou seja, quanto mais ele se multiplica, maior a chance de mutações, venham no futuro a trazer problemas maiores. Bom, e o que a gente vai fazer aqui na Itatiaia? Nós vamos atualizando a situação desse estado, né, de emergência que o estado decretou, emergência sanitária, e vamos trazendo especialistas ao longo da programação, mais informações. E importante reforçando, nada de comer ovo mole, isso já está mais do que dito. A carne você vai cozinhar muito bem, né? E apareceu algum animal aí morto no seu quintal, por favor, chame a prefeitura, tá bom, gente? Agora, pode comer a carne tranquilamente, não tem problema nenhum, tá legal?